A Bíblia e o racionalismo. Eu vou estar falando um pouquinho sobre isso hoje, porque é uma questão muito importante, ao meu ver, né? Como professor de história, como professor de exegese, isso aí é muito importante. Então, me acompanhem até o final desse vídeo. Se inscreve no canal, assina as notificações. Na descrição aqui você vai encontrar meu curso de grego e também encontrará um curso de teologia para aprender mais sobre Bíblia, importância, organização de igreja, tá? Um curso é muito bom, pagamento único. Basicamente é isso. Se torna membro do canal e vamos a mais esse vídeo aqui. Essencialmente, a Bíblia e o racionalismo, né? Atualmente, nós no século XXI e final do século XX, né? Nós aprendemos na escola que tudo tem que ser científico, tem que ser provado cientificamente. Então isso tudo advém de uma maneira de pensar. Como assim maneira de pensar? Entenda que como você enxerga o mundo, como você analisa as coisas, como você pensa, ela advém do meio que você vem. E o meio que você vem foi influenciado por movimentos culturais, políticos, musicais, filosóficos, religiosos, tudo. Isso no passado, que vem antes de você, influencia em quem você é. A maneira como eu vejo o mundo é diferente da maneira como um índio vê o mundo. Assim como é diferente como um islâmico, por exemplo, um islâmico ou um árabe enxerga o mundo, assim como é diferente de um japonês como enxergar o mundo. Né? Um russo. Né? Então, cada pessoa, por questões culturais, ela enxerga o mundo de uma maneira diferente. E uma das coisas que mais influenciaram e influenciam, por exemplo, o mundo de hoje, e principalmente até o cristianismo, é uma coisa chamada racionalismo. E o racionalismo ele começa com o que, basicamente? Podemos aí dizer que com o final da Idade Média, com o renascentismo, né, uma busca de volta aos filósofos gregos, volta a estudar a cultura grega aqui no Ocidente. Isso é uma coisa muito importante. Mas, ao meu ver aqui pro foco desse vídeo, um movimento que influenciou demais e está latente nos dias de hoje foi um movimento chamado Iluminismo. Sim, o Iluminismo. Ele é um movimento que começa por volta de 1685 e vai até 1780, então ele dura quase 100 anos, em que você tinha uma disseminação e uma elevação do pensamento racional. Então tudo tinha que ser explicado pela razão. Aí você pode perguntar, tá, professor Adolfo, e o que isso tem a ver com o que você está dizendo? Né, assim, já fica meio claro. Mas o que eu quero dizer é que mais ou menos antes desse período, as pessoas elas não agiam tanto pelo pensamento racional, elas não precisavam de explicação tanto racional. Então, sei lá, o mar é cheio de criaturas mitológicas, era assim que eles acreditavam. Não precisavam de uma razão específica. Mas peraí, um bicho gigante, você já viu um na vida? Não. Como é que você sabe disso? A gente chega nessa conclusão por causa do quê? Do pensamento racional. A gente coloca uma lógica racional nas coisas. Mas antes disso não havia esse pensamento. Né? E aí, o que acontece? Com essa mudança de lógica, de raciocínio, com o movimento do iluminismo, você tem uma ênfase maior nas ciências. É no período do iluminismo que começa a surgir a ciência, e eles tinham uma visão muito positiva da ciência, achavam que a razão elevaria, só que você tem um preconceito com relação ao pensamento religioso. Os iluministas, por natureza, eles enalteciam a razão e negligenciavam o pensamento religioso, porque era esse o pensamento. Que pensamento? Você acredita em monstro marinho? Você acredita em criaturas que sobrevoam a terra à noite? Você acredita na maldição dos deuses? Né? Ou até no próprio cristianismo também, né? Então, isso que era metafísico começa a ser deixado de lado. E o iluminismo, como ele termina em 1780, mais ou menos,
mas ele continua dando frutos, né? Depois, posteriormente, surge o positivismo, surge o método histórico crítico, mas a raiz disso que eu estou mencionando, né? O marxismo, né? O próprio A Origem das Espécies do Charles Darwin, né? Eles vão surgir tendo suas bases de lógica e raciocínio, né? Pelo que eu estou percebendo, dentro do iluminismo. E veja que eu não estou falando nem bem nem mal disso, né? Tem suas vantagens e tem seus pontos negativos. Só que isso leva a consequência do porquê como a gente enxerga o mundo hoje. E é diferente, por exemplo, quando você enxerga o mundo bíblico, quando você enxerga o que acontecia no mundo antes disso. Vou dar um exemplo, um livro muito legal, que é um livro que fala sobre política, é o Príncipe de Nicolau Maquiavel. Cara, o Príncipe de Nicolau Maquiavel é um livro que ele trata de como se tornar um bom rei, ou o que um bom rei teria que fazer, ou como lidar com algumas situações, que basicamente ia contra, ia num caminho diferente, uma visão diferente do que outros tratados falavam sobre o rei. Falavam que o rei tinha que ser bom, que o rei tinha que ser bonzinho, que o rei tinha que ser amorável, que o rei tinha que se aliar com pessoas boas. E o Nicolau Maquiavel ele vai contra isso, né? Porque ele utiliza-se da razão. Então ele vai contra a lógica daquele período, basicamente. Isso eu estou falando de renascentino, tá? Nicolau Maquiavel por volta de 1400 e bolinha, né? 1400 bolinha, 1500, 1500 e pouco. Então o Maquiavel, o príncipe, é desse período mais ou menos. O que eu estou tentando dizer é mais ou menos isso que o iluminismo fez. Ele foi contra a religião, ele foi um movimento que surge contra a religião, faz seus enaltecimentos. É claro que se a gente pegar, por exemplo, foi no período iluminista que surgiu a Revolução Francesa. Revolução Francesa, por exemplo. A Revolução Francesa, 1789 até 99, que é quando acaba o movimento, praticamente o movimento iluminista, né? Exatamente, 1815, 1789, né? Então, a Revolução Francesa ela surge com bases iluministas. E o que nós temos? Sangue, muito sangue. E daí, como eu disse, vai surgindo outros acontecimentos, outras questões que fazem com que a Bíblia hoje ela seja olhada de uma maneira diferente. Então, quando você olha para um grupo de cientistas, por exemplo, ou eu vejo um grupo de ateus, ou sei lá, mano, eu vejo pessoas que têm uma forte... eu vou ler o texto bíblico, mas isso aqui é questão de fé. Eu sou científico, prático, tem que ser provado. Isso advém basicamente desse pensamento iluminista, né? Eu divaguei aqui um pouquinho falando sobre a Revolução Francesa, mas só para mencionar, né, que o enaltecer a razão às vezes não tem lógica, não faz sentido, porque dentro da Revolução Francesa eles adoravam uma mulher deusa chamada razão. Eles colocaram uma mulher como deusa razão em detrimento do Deus bíblico, né? Anos depois colocaram de novo a Bíblia em foco, o cristianismo, dentro da Revolução Francesa, mas a França nunca foi mais a mesma depois disso, né? Nunca mais foi a mesma depois disso, só para mencionar. E aí, mesmo que a pessoa ela fale, o ser humano não é 100% racional. E esse pensamento, porque tem que provar na ciência. Só que a gente tem que contextualizar, analisar, rever, pensar, peraí, por que eu penso dessa forma? Será que a Bíblia ela foi escrita dessa forma? Porque assim, muitas vezes as pessoas elas querem buscar uma explicação lógica para o texto bíblico em todos os momentos, em tudo, nos mesmos detalhes, quando na verdade o texto bíblico ele foi escrito por questões empíricas, né, ou até questões mais práticas, mas ele não explica tudo porque nos falta informação do contexto da época e que às vezes não foi isso a ênfase do texto. Então, é claro que eu não estou dizendo aqui para você ignorar. Então quer dizer que a Bíblia não segue uma lógica? Não, a Bíblia ela segue uma lógica.
Só que nem sempre essa lógica bíblica ela vai bater com a nossa lógica, por questões culturais, de pensamento. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Eu só quero colocar a Bíblia e o racionalismo. Porque às vezes nós tentamos racionalizar o texto bíblico por causa da questão da cultura iluminista, de uma cultura racionalista, de uma cultura de elevação à ciência. Dentro do século XX você teve um movimento chamado de futurismo, né, que foi muito enfatizado até pelo Mussolini e pelo Adolfo Hitler, né, mas o futurismo, que era a ênfase da ciência, a ciência vai trazer solução, nós estamos avançando historicamente, e foi um dos séculos mais sangrentos da humanidade, né, onde que a Rússia se torna comunista, tem o surgimento do nazismo, tem o surgimento do fascismo, e aí depois você ainda vai ter algumas guerras, né? Guerra do Vietnã e por aí vai. E essa evolução científica criou a bomba nuclear, né? Então, que pode destruir o mundo, então, como nós bem conhecemos. Então essa ênfase à razão nem sempre ela é tão lógica. Nem sempre ela é nos leva para um grau de iluminação superior. Que é o que eu estou dizendo, que é o que os iluministas acreditavam até o século XIX, né, 1800 e bolinha, 1800 e pouquinho, né? E aí o que acontece? Nós precisamos mediar, né? Eu preciso mediar essa cultura que eu tenho de tentar sistematizar tudo com o texto bíblico. E aí que eu finalizo esse vídeo dizendo que é interessante e é fascinante, às vezes, você olhar para o texto bíblico com os olhos da fé. Com os olhos da fé. Por quê? Porque quando a gente vai para a história, como eu já mencionei aqui, alguns eventos, você percebe que a ênfase, a idolatria ao racionalismo, nem sempre nos leva a nos tornar seres racionais. E que quando a gente olha para a questão da fé, a fé freia os nossos instintos emocionais e nos coloca frente à razão. É muito louco isso e contraditório, né? Você fala, por quê? Cara, você pega uma pessoa que, sei lá, um ladrão, por questão de fé, de crer nesse livro, ele deixa de roubar. É porque ele é racional? Ele foi racional. Ele encontrou algo que cobriu um espaço emocional e fez sentido para ele. Aí para ele não faz mais sentido roubar. Numa questão de guerra e por aí vai. Então às vezes o freio moral que o texto bíblico nos dá, coisa que de certa forma o iluminismo não trouxe, o racionalismo não trouxe, o método de interpretar a Bíblia hoje não traz. Às vezes o olhar pela fé consegue fazer o que a razão não consegue fazer. É interessante, né? Tá meio louco esse vídeo, mas a questão é, às vezes olhar para o texto bíblico com um pouco de fé não faz mal a ninguém. Era isso que eu queria dizer. Um abraço a todos, estamos juntos. Me segue no Instagram, Adolfo Clay, e fiquem com Deus.